Olá, meus irmãos e minhas irmãs do canal EBD em Ação. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os subsídios doutrinários, subsídios históricos, subsídios culturais, auxiliar os nossos alunos na orientação das aulas para melhor servir ao povo de Deus. Hoje nós temos uma lição interessante, a lição de número 2. A lição está datada de 8 de julho de 2018, com o título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. O textuário é: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então, o culto levítico relacionado à glória de Deus. Então, bem-vindo a você que é inscrito no canal. Agradeço pelos comentários, pela inscrição. Continue divulgando o nosso trabalho. E você que está chegando agora que não é inscrito no canal, convido você a se inscrever no canal e ajudar a divulgar esse trabalho, porque você pode, como inscrito, estar recebendo notificação dos vídeos novos que a gente for postando aqui no canal. Hoje eu convidei o pastor Jonas Pinho. Ele é professor de teologia e atua na área do ensino e da pregação da Palavra de Deus, para ajudar-nos a comentar este assunto tão precioso que é o estudo do livro de Levítico. A paz do Senhor, meu pastor Jonas Pinho. Pai do Senhor, professor Gesiel Costa, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesse programa EBD em Ação. Exato. E para nós é um prazer estarmos aqui nessa manhã e juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor nosso Deus. E nessa oportunidade estaremos estudando sobre a beleza e a glória do culto levítico. Lembrando vocês que a verdade prática ela fala sobre o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem pela sua pompa, mas pelo quebrantamento de um coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Muito bem, então nós vamos já para a nossa introdução. Aqui ele fala o que é o culto divino, né? Porque existe diversos tipos de culto, mas no caso aqui está falando do culto divino e em especial sobre o culto levítico. Então eu já pergunto para o pastor, que está nos ajudando nesse comentário, para ele fazer uma definição do que é o culto levítico ou o culto divino. Então, quando nós falamos sobre o culto divino, nós precisamos entender uma coisa: o culto não pode ser o extremo da formalidade nem da informalidade, mas deve ter um equilíbrio. Porque quando nós falamos sobre a informalidade, tem pessoas que levam o culto ao extremo, à profanação, a um culto indecente, e nós não podemos ir por esse caminho. E nem pela questão da formalidade de seguir aquele ritual, de seguir um modelo, um padrão, porque nós precisamos entender que o que vale em um culto, além da adoração, da reverência, de prestar um culto a Deus, é a espontaneidade, porque Jesus afirmou na sua palavra que a boca fala do que o nosso coração está cheio. Muito bom. Então nós observamos que no Antigo Testamento, na era patriarcal, é chamado a pré-história de Moisés até Adão, o povo ele não dispunha de um templo, de uma construção para um templo, não dispunha de pastores, etc. Todavia, nós vemos a presença do culto no período do Antigo Testamento. Eu pergunto ao pastor Jonas, para ele discorrer esse culto no Antigo Testamento, como que era o processo do culto no período patriarcal e depois de Moisés, até chegar a Salomão e, se possível ainda, falar um pouquinho do período cativeiro ou após o babilônico. Então, Salmo de número 150, versículo 6, a Bíblia afirma que todos quantos têm fôlego louvem ao Senhor. Quando nós falamos também sobre o culto divino, uma das expressões no grego para a palavra culto significa latreia, que é adoração. E também temos uma outra expressão, procascuneu, que significa reverência, prestar um culto a Deus, obediência a Deus. Quando nós falamos sobre o culto nessas épocas, a título de curiosidade na questão patriarcal, nós podemos observar que o autor está dizendo que Noé foi o primeiro que edificou um altar ao Senhor Deus. Quando nós falamos sobre altar, nós falamos de adoração, de sacrifício. E lembrando que a adoração não é um estilo musical,
mas adoração se fala do nosso culto a Deus, da nossa homenagem a Deus, da nossa reverência a Deus. Então Noé, quando ele edificou um altar ao Senhor, Noé ali estava grato ao Senhor pela salvação, por tudo quanto o Senhor Deus fez em relação ao dilúvio. Então esse altar que foi erigido em Gênesis capítulo 8, versículo 20, está falando de um altar de gratidão em relação a Noé, a Deus, por tudo quanto o Senhor nosso Deus fez. Já no período de Moisés, foi o período do tabernáculo, aonde os utensílios do tabernáculo também expressavam a pessoa de Deus. Por exemplo, a arca e a mesa dos pães retrata Deus como rei, como Senhor e provedor do seu povo. Também fala sobre a leitura bíblica, fala sobre os salmos, os hinos, os cânticos de louvores. A lâmpada no tabernáculo falava sobre a direção de Deus, falava sobre a pregação, falava sobre a pregação da palavra. O incenso fala sobre a intercessão do povo, fala sobre as orações. O altar fala do derramamento de sangue, que simboliza também a nossa confissão de pecados. E, inclusive também até o tabernáculo que tinha o centro, que ficava no centro, está falando também do nosso culto, que não deve ser antropocêntrico, mas sim cristocêntrico, Cristo no meio de tudo. Quando nós observamos também aí nesse período aí de Davi a Salomão, é um período em que teve as maiores mudanças em relação ao culto. Fala da centralidade do culto, o povo reunido para adorar, o povo com o coração mais voltado para Deus, e a orientação também para esse serviço sacerdotal, a permanências válidas, o culto era mais participativo, as pessoas voltavam-se com o coração mais quebrantado para o Senhor nosso Deus. E também tem um período aqui pós-exílio, e foi nesse período, foi um período assim mais escasso, não havia templo, não havia sacrifício, não havia sacerdócio, e havia, na verdade, era um caos, uma desesperança, mas foi um período para Israel muito importante. Por quê? Porque foi uma espécie de disciplina para o povo, porque após o exílio, houve um retorno à lei de Deus. Após o exílio, foi que começou a ser lida a lei perante o povo. Foi após o exílio que o templo foi restaurado, o sacerdócio foi restaurado, os sacrifícios, as ofertas, inclusive o cativeiro, ele fez bem para a nação de Israel, entendeu? Inclusive a figura do rei desapareceu nesse período e os judeus foram purificados e o povo voltou para a palavra de Deus. Então, na verdade, esse período pós-exílio foi um período muito bom para Israel, que inclusive também deixaram a idolatria para sempre. Então nós observamos, como ele diz assim, da centralidade do culto levítico, que está centrada em Deus. Deus é o centro, não o homem, né? E Êxodo 25, o Senhor Deus chama Moisés e deu uma ordem: Moisés, diga ao povo que me traga o ouro, a prata, a pedra preciosas e peles de texugo, peles de linho, e faz um pedido de oferta. A primeira oferta, Deus faz a exigência especificamente, e diz assim: me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Então nós vemos aqui, pastor Jonas, que o propósito de Deus é habitar no meio da igreja, no meio do seu povo, e através dessa habitação ser adorado, ser louvado, não é isso? Justamente, inclusive quando nós observamos em Levítico capítulo 26, que o Senhor Deus está falando com a nação, ali nós podemos observar, desde o versículo 1 ao versículo 13, que existem 3 bênçãos para a nação de Israel, desde que a nação fosse obediente ao Senhor Deus. Então essa obediência, ou seja, essas bênçãos, está falando que elas eram condicionadas ao quê? À obediência do povo. Por quê? Porque Deus, no capítulo 26, versículo 11, está falando que o desejo dele era habitar no meio do povo. Habitar como? Através do tabernáculo, através do santuário, do Santo dos Santos, aonde Deus se manifestava, então, ali para habitar com o povo. Mas Deus tinha
vários propósitos para a nação, desde que a nação manteria a obediência ao Senhor nosso Deus. Muito bom. Então, nós observamos o seguinte: se for levar um pouquinho, sair um pouquinho aqui da tipologia e atingir a escatologia, o propósito de Deus foi sempre habitar com o ser humano. O desejo de Deus é habitar com o seu povo. E esse propósito ele vai ser efetivado, né? Quando Jesus falou: onde estiver 2 ou 3, estou eu no meio deles. Quem me ama guardará minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos dele morada. Aí o apóstolo Paulo dizendo que nós somos templo de Deus. O escritor aos Hebreus falando que nós somos casa de Deus, morada de Deus. Então, a figura aí do templo agora, tirando do período físico, da construção física para a construção humana, que é o nosso corpo, mas sempre relacionado à morada de Deus e também ao culto e adoração, não é isso, pastor? Justamente, inclusive quando nós falamos sobre esse culto e adoração, nós devemos lembrar que existe uma passagem em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, que é um texto muito conhecido, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele cita no capítulo 12, versículo 1, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós falamos sobre o culto divino, lembrando também que esse foi muito importante nessa época aqui, de Levíticos para a nação de Israel, lembramos também que hoje o nosso culto tem que ser um culto racional, um culto de um sacrifício vivo, um santo e agradável a Deus, que é, como disse o apóstolo Paulo, o vosso culto racional. Agora, no nosso segundo tópico da lição, nós temos os elementos do culto levítico. E dentre esses elementos, o comentarista destaca sacrifícios, cânticos, a exposição da palavra, a oração, a leitura da palavra e a bênção. Então, esses são os elementos do culto levítico que parece-me que hoje também nós dispomos de cânticos da palavra, da bênção. Então, vamos perguntar para o professor Jonas aqui, para ele falar desses elementos do culto levítico. Então, quando nós observamos aqui no tópico 2, nós temos aqui um manual do culto levítico. É interessante que esse manual praticamente é aquilo que nós seguimos hoje em dia. Por exemplo, o primeiro elemento seria o sacrifício. O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca Sagrada, foi marcada por uma grande quantidade de sacrifícios de animais. De uma forma sem igual, o rei Salomão e todo Israel demonstraram sua ação de graça ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então esse sacrifício foi mostrado na quantidade de animais que foram mortos naquele dia para sacrificar ao Senhor nosso Deus na inauguração do templo. Um outro elemento aqui são os cânticos, e em seguida os cantores, os músicos puseram-se a louvar ao Senhor, entoando provavelmente aqui os cânticos que Davi e outros salmistas haviam composto. Então esses cânticos aqui está falando dos cânticos espirituais para louvar ao nome do Senhor nosso Deus. Aí também temos aqui a exposição da palavra. Logo após, Salomão dirigiu-se ao povo, fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante. Ele mostra, claro, a intervenção de Deus em cada etapa da existência de Israel. Lembrando aqui aos irmãos que esses elementos do culto também existem nos nossos cultos hoje em dia. Agora, quando se fala da exposição da palavra, hoje nós estamos percebendo que eles estão dando mais ênfase aos louvores do que à palavra. E nós não podemos aí dar prioridade mais à palavra do Senhor nosso Deus num culto. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, lá em Êxodo 40, 42, diz que ele fala ao povo, relembrando a trajetória do povo, da onde saíram, do cativeiro, do Egito, e todas as caminhadas de Israel pelo deserto, acompanhada dos milagres e da proteção divina, até chegar aquele momento de estarem no deserto, com o tabernáculo pronto, rogando a presença de Deus. E o texto de Êxodo diz que quando Moisés acabou de falar a palavra,
a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, de tal forma que o povo não poderia se mover e o sacerdote não poderia entrar e nem sair no tabernáculo, parecia que a glória era maciça. E agora o pastor falando aqui do templo de Salomão, quando Salomão inaugurou o templo, 7 anos ele passa construindo o templo. Eram mais de 180 trabalhadores, cortando pedras, cortando madeiras e mais os inspetores sobre ele. Depois de 7 anos da inauguração, quando Salomão expõe a palavra de Deus, lembrando a trajetória, as promessas, através de Davi, através de Abraão, lembrando a história do povo de Israel em relação com seu Deus. Quando ele termina de ministrar a palavra, na hora do sacrifício, o texto de Crônica diz que a glória de Deus desceu sobre o templo de Salomão, que o povo caíram de joelho orando e adorando, e o sacerdote não poderia nem entrar e nem sair, porque tão maciça era a glória de Deus naquele local. E posteriormente o pastor Jonas falou aqui sobre os cânticos e os louvores. A tribo de Levi, ela era composta de famílias, cada família tinha uma função. Por exemplo, a família de Merari, ela tinha uma função específica. A família de Gerson, uma função específica, era chamada de Gersonita. E a família de Coate, a família de Coré, a família de Tatã, a família de Abirão, eram todos levitas, então eles tinham as funções de ser guardião do tabernáculo, de fazer a guarda, em turnos. Então, de 6 às 9, um turno dos filhos de Coré, das 9 ao meio-dia, outro turno, e assim sucessivamente. A família de Asaf, ela foi especificamente a família escolhida para fabricar os seus instrumentos, compor as suas canções, puxar o louvor na congregação, era o louvor congregacional. Então, eles puxavam o louvor e a congregação acompanhava. Agora, tinha um detalhe na lei de Levi. Os louvores que os filhos de Levi e o compor e o cantar, eles não poderiam falar de si próprio, não poderiam falar de outros, mas tinham que, as letras, falar dos milagres de Deus, engrandecer a Deus, falar do Senhor Deus. Os salmos é como se fosse o inário oficial de Israel. E a gente observa os salmos, que sempre o salmo está dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, que é o louvor cristocêntrico. Centralizar a Deus, né? O louvor centralizado em Deus. Eu gostaria que o pastor fizesse um paralelo hoje, se precisa analisar os louvores de hoje e a centralidade desse louvor na atualidade. Hoje, na verdade, nós temos visto muitos louvores que estão focalizando mais o homem, ou seja, mais um louvor antropocêntrico, mais colocando o homem no meio de tudo, do que um louvor cristocêntrico. Vocês podem observar aí pelas letras dos hinos, geralmente é uma letra de vitória, às vezes uma letra de vingança, uma letra de alguém que vai ser exaltado, de alguém que vai ser humilhado. E você pode perceber que, por a letra desses hinos aí, eles não estão colocando Deus como centro de tudo, como centro da adoração, mas sim o homem. E nós temos percebido que, biblicamente falando, isso não está correto, porque o nosso louvor tem que ter Deus como centro de tudo. Geralmente as pessoas estão escrevendo hinos mais para os homens, mais para si próprio, mais para exaltar o seu ego. E na verdade nós não podemos ir por esse lado, e sim louvarmos ao nome do Senhor, exaltarmos a Ele e aprendermos com o culto levítico de que o Senhor é o centro de tudo. Tanto os louvores quanto a palavra, porque no tabernáculo, no templo de Salomão, tinha a leitura da palavra e a exposição. Nós temos aqui, a exposição da palavra. Eles expunham aquilo que Deus tinha dado, a lei do Senhor, explicavam as leis, não falavam de si. Então, na atualidade, o nosso culto, tanto os louvores quanto a palavra, deve ser centralizado na Bíblia, falar das grandezas de Deus, exaltar a Deus. E nós vemos, como o pastor disse, na atualidade, nós não podemos seguir o curso mundano, o século, o Deus desse século. Hoje a gente passa nas avenidas, nas ruas, o consumismo está exposto nas placas, compra carro novo, passagem aérea, tudo focado no homem, em relação a qualquer situação. É o consumismo colocado expostamente para a humanidade, como o hedonismo, o prazer de comprar, o prazer de viajar, tudo voltado para o homem. E parece-me que os louvores e as palavras
que são pregadas estão também tendo esse objetivo de centralizar o homem, de engrandecer o homem. Então, você é vitorioso, você é vencedor, erga a sua cabeça, o mar vai se abrir para você passar. Tanto os louvores quanto as palavras estão relacionadas a isso. Nós não negamos que Deus tem bênçãos, que Deus tem a vitória, mas a essência da palavra é Cristo. O Cristo é o tema central da Bíblia. Os discípulos pregavam a Cristo, os apóstolos pregavam a Cristo, as cartas paulinas falando de Cristo, os inários oficiais de Israel falando de Cristo, exaltando a Cristo. Cristo é o centro do homem. Onde estiver 2 ou 3, ali estou eu no meio deles. Cristo morreu entre 2 malfeitores, no centro. Ele é tão central que dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a centralidade de Cristo nos louvores e na palavra é necessária uma reflexão. Justamente. E nós podemos perceber, como eu já disse aqui a título de introdução, que Levítico é um manual do culto de adoração, santidade. Então, o interessante é que muitas pessoas não gostam desse livro, e nós precisaríamos ler esse livro e aprender com esse livro aqui, porque através do livro de Levítico nós vamos aprender a verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus, uma vida de santidade, uma vida separada, consagrada a Deus. Então hoje reveja os seus conceitos e vamos focar um pouco mais nesse livro e principalmente nessa lição que tem muita coisa importante e vai trazer aí várias lições para a nossa vida cristã, vida essa pautada na palavra e que vai nos conduzir a uma vida de vitória com Deus. Terceiro tópico, finalidades do culto levítico. O culto levítico ele tinha finalidade, não existia por existir. E algumas das finalidades que o comentarista coloca é adorar ao único e verdadeiro Deus, depois reafirmar as alianças antigas, professar o credo divino e aguardar o Messias, uma promessa aqui para o povo de Israel. Então, há algumas finalidades, assim também como o nosso culto deve ter finalidade. Nós não vamos para o culto porque é domingo, porque o pastor pediu, porque a família pediu, porque temos que ir, porque não temos aonde ir, mas qual é a finalidade do nosso culto? Então, primeiro vamos analisar a finalidade aqui na voz do pastor Jonas do culto levítico. Então, uma das finalidades que nós temos aqui no primeiro tópico, no primeiro subtópico, por assim dizer, adorar ao único e verdadeiro Deus. Porque quando nós falamos sobre adorar ao único e verdadeiro Deus, nós precisamos entender que a adoração a Deus na comunidade de Israel era demonstrado por 2 fatores. Primeiro fator, a aceitação do único e verdadeiro Deus e a rejeição dos outros deuses. Porque se você prestar atenção na história de Israel, você vai perceber que Israel conviveu muitos anos no Egito e a idolatria estava no povo, entendeu? E mesmo eles saindo do Egito, havia alguns requisitos de idolatria. Então, quando o Senhor Deus falou para Moisés construir esse tabernáculo, que o desejo de Deus era habitar no meio do seu povo, esse povo teria que ter esses 2 fatores na vida. Primeiro, a aceitação ao único e verdadeiro Deus, reconhecer o verdadeiro Deus e rejeitar os demais deuses que haviam na época, porque Israel sempre era tentado a seguir as outras nações e enveredar pelo caminho da idolatria. Então esses 2 fatores, que era o fator primordial, era aceitar a Deus como o único e verdadeiro Deus e rejeitar os deuses da época e centralizar em apenas um único Deus. Quando fala adorar ao único e verdadeiro Deus, aqui Deus também está mostrando a inteligência, como o pastor leu agora há pouco, falando sobre o culto racional, o culto da razão, o culto da inteligência, o culto do raciocínio, o culto da consciência. Quando nós adoramos o único e verdadeiro Deus é porque nós conhecemos os seus feitos. Os demais deuses não têm o poder que Deus tem. E diga-se de passagem, um dos pecados que causa a ira de Deus, Deus fica irado, é a idolatria. Por quê? Porque a idolatria tira a inteligência do homem. O homem tão inteligente, tão capaz de fazer feitos maravilhosos, porque assim Deus o criou, e de repente ele tira essa inteligência para adorar
um pedaço de pau, um pedaço de gesso que não se move, que não falam, que não se movimenta. Então esse é um pecado que causa a ira de Deus, porque relega a inteligência humana. E a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então o verdadeiro culto é colocado para adorar a Deus, mas um culto com razão, com consciência, porque sabemos quem é Deus, os seus feitos, a sua onisciência, a sua onipotência, assim como Davi, ele tinha consciência de quem era o seu Deus. Então ele disse, ele começa a analisar a parte, os atributos divinos de Deus. Se eu for para o céu, ali tu estarás. Se colocar a minha morada nas profundezas, tu estarás. Então, de repente, ele fala, tal ciência é maravilhosíssima demais para mim, de tal forma que não posso entender. Então, ele estava tendo uma consciência de que o único e verdadeiro Deus é um Deus soberano, onisciente, onipotente. Então, quando o homem tem essa consciência, ele adora a Deus de verdade, porque sabe que é um Deus verdadeiro e poderoso. Mas quando o homem perde essa consciência pela cegueira do inimigo, então ele vai adorar outros deuses que não falam, que não ouvem, e a sua inteligência ela é subjugada. E inclusive nós podemos perceber que Israel sofreu muito por essa questão de idolatria, porque as bênçãos de Deus eram para a nação, era para o seu povo escolhido. Israel deveria ser um povo modelo, um povo padrão para as outras nações. Infelizmente eles quebraram essa aliança com Deus e acabou enveredando para o caminho da idolatria e acabou sofrendo muito as consequências em relação a essa desobediência ao Senhor nosso Deus. Aqui fala reafirmar as alianças antigas e ainda professar o credo divino. Ainda hoje no nosso culto, Deus, quando ele faz promessa, nosso Deus é um Deus de promessa. Alguns enumeram a quantidade de promessas que Deus fez. Mas o que eu posso dizer é que as promessas que Deus fez no passado se cumpriram e estão se cumprindo no presente. E as promessas feitas no presente não tem dúvida nenhuma de que se cumprirão no futuro. E nós poderíamos elencar só sobre o Messias, são mais de 330 e poucas promessas cumpridas só em Cristo. Então, inclusive, quando você falou sobre elencar os números de promessas, tem gente que fala que tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Eu já ouvi alguém dizer que tinha 32.000 promessas na Bíblia, mas o importante é saber que se há uma ou 8.000 ou 32.000, o importante é, se Cristo falou, está falado. Se Ele prometeu, vai cumprir. Então, assim como Ele cumpriu as suas alianças com Israel, Ele também vai cumprir com o seu povo, vai cumprir com você. E eu creio que o Deus a quem nós servimos é fiel para todas as coisas. O problema em relação aqui, só falando aqui no culto levítico, reafirmando as alianças antigas, Deus queria que o povo soubesse que as alianças que foram feitas com Abraão, Isaque e Jacó, Deus cumpriria com o povo. Agora, só que algumas alianças dessas aí que foram feitas, elas eram condicionadas, né? Sim. Condicionadas à obediência, ou seja, se o povo obedecesse, eles iriam receber todas aquelas bênçãos da aliança. Agora você pode perceber que a nação geralmente desobedecia a Deus, e aí eles acabavam perdendo as bênçãos do Senhor nosso Deus. Hoje nós podemos aí observar muitas pessoas reclamando, Deus falou, mas não cumpriu, Deus falou que ia fazer isso, mas na verdade Deus nunca saiu da posição e nem sai. Somos nós que saímos da posição. Então mantenha-se na posição em que você foi chamado e Deus vai sim cumprir todas as promessas que Ele prometeu para você. Foi muito bom, pastor, lembrar dessas condicionalidades em relação às promessas divinas, porque surgiu um jargão aí, pastor João, dizendo assim, que quem tem promessa de Deus não morre, e as pessoas então fazem o que quer, porque as promessas foram ditas e elas têm que cumprir. Mas na verdade, quem tem promessa de Deus não morre enquanto estiver na presença de Deus. Isso, obediente, né? Em obediência. Todas as promessas feitas para Israel, elas eram condicionais. Todavia, se obedecerem, se cumprir a lei, Então, são condições, estabelecer condições. Então, as promessas, elas são condicionais. Se nós fizermos a nossa parte. Por isso que eram as alianças. A quebra da aliança era a quebra de uma promessa. Então, é por isso que nós precisamos ser fiéis a Deus, para que o Senhor Deus cumpra em nós todas as promessas que Ele nos prometeu. E nós temos ainda professar o credo divino, que era uma das finalidades do culto levítico. Então, ali nesse culto levítico, eles iam ouvir sobre as leis de Deus.
que era o credo divino. Eles tinham que entender as leis. Ali está elencado em Levítico as leis cerimoniais, a lei da cerimônia do culto, como que deveria ser o culto, como deveria ser a adoração, o serviço, o sacerdote, as vestimentas, tudo. E as leis morais que estavam regadas no coração, amar a Deus, amar o próximo, não matarás, não adulterarás, também reafirmado as leis civis, que era a Constituição de Israel. E hoje em dia nós também temos as doutrinas bíblicas. Então no nosso culto nós devemos ter em mente que devemos aprender a doutrina da fé, a doutrina da salvação, a doutrina da justificação. Todas as doutrinas bíblicas, elas têm que ser professadas como o nosso credo divino, para que nós possamos continuar servindo a Deus e aguardando o... Justamente, inclusive falando sobre o credo aqui, nós temos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que era o principal para a nação de Israel, que era: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, a nação de Israel era uma nação monoteísta, adorava um único Deus. Apesar que eles conviveram com nações politeístas que adoravam vários deuses, mesmo assim eles tinham um foco, eles tinham um credo que era baseado no livro de Levítico, que mostrava as maneiras, as formas, os modos de adoração a Deus. E esse credo era adorar o único e verdadeiro Deus. Então, ainda das finalidades do culto levítico, professar o credo divino e aguardar o Messias. Então, no livro de Salmos há uma elevada cristologia que descreve a paixão, a morte, a ressurreição, a glorificação do Senhor Jesus Cristo como o Rei dos Reis. Então, nós vemos o profeta messiânico, que era Isaías, falando da vinda do Messias. O profeta Miqueias dizendo o local, Miqueias 5, e tu, Belém, que ele nasceria em Belém, Efrata, seria o Salvador. Então são promessas que o culto levítico prometia para o povo de Israel. No culto cristão da atualidade, nossa cultura judaico-cristão, os elementos do nosso culto também têm promessas, há promessas da volta desse Messias. Eu gostaria que o pastor Jonas falasse sobre essa promessa do Messias. Então, quando nós falamos sobre a promessa, aqui nós temos aqui um dos elementos, que é sobre aguardar o Messias. Todos nós temos essa esperança. Segundo o livro de Zacarias, também ele fala muito sobre essa volta de Cristo, fala sobre alguns períodos do reino milenar, e aqui está falando sobre aguardar o Messias. Ou seja, um israelita, na condição de israelita, um israelita crente, predisposto a servir a Deus, jamais seria surpreendido com a chegada do Messias, pois o culto levítico era essencial e tipologicamente cristológico, ou seja, apontava para a vinda do Messias. Falando ainda do culto levítico, dentro do tabernáculo, no lugar santo, existia o altar de incenso. No altar de incenso, o incenso era preparado pelos sacerdotes. Alguns nomes de incenso eram dados para esse sacerdote. Por exemplo, a estoraque, a onixa, o gálbano, que eles deviam recolher e fazer o incenso. Agora, tinha uma promessa ali. Este aroma, este perfume, que a Bíblia diz que perfume suave é para o Senhor, não deveria ser usado pelo sacerdote e por homem nenhum. Eram perfumes que até hoje, os perfumes do Oriente são tão excelentes quanto os demais. Os aromas, os reis usavam este perfume, mas Deus exigiu um perfume especialmente para si, conforme o trabalho do perfumista. E era proibido para que as pessoas usassem, porque era exclusivo de Deus. Isto fala do louvor, isto fala da adoração, isto fala da glória e da grandeza de Deus, que deve ser dado somente a Deus e não ao homem. Você tem ciência disso, pastor Jonas? Então, quando nós falamos aí sobre esses elementos da composição do incenso, nós podemos ver aí um elemento tipológico, representando aí, como você falou, o louvor, a adoração a Deus, ou seja, mais uma vez lembrando, Deus como centro de tudo. O problema hoje das nossas igrejas, de algumas pessoas, que elas querem centralizar o homem e acabam deixando o Senhor Deus de lado, acabam deixando a verdadeira adoração a Deus para se focalizar no homem.
E ainda nós vemos no sacrifício, no altar de incenso, que a onixa, o gálbano e a estoraque. A onixa, isso são elementos que estão relacionados na Bíblia, está no livro de Levítico. A onixa era uma planta que dava no fundo do Mar Vermelho. E às vezes alguns moluscos, como alguns caranguejos, comiam estes elementos da onixa, essa plantinha. E era para ser recolhida, que ela fazia parte do incenso oferecido ao Senhor pelo sacerdote em prol do povo de Israel. Não. A estoraque era uma planta que, para ser feito o incenso, ela tinha que ser triturada. Então, o líquido da planta, o galho moído, ele saía um líquido que era muito cheiroso, que fazia parte também do incenso aromático. O gálbano é que dava no deserto da Arábia, e ele escorria de uma planta espontaneamente, como uma resina, como uma vela derretida. Então, o sacerdote colhia no final, no começo do dia, na manhã do dia, aquela resina para ser preparado o incenso. Esses elementos ele tem figuras tipológicas no louvor e na adoração. Quando a onixa era tirada do fundo do Mar Vermelho, isso significa que o nosso louvor e a nossa adoração deve ser do fundo da alma, não de boca para fora ou de outra forma de louvor e adoração, mas do fundo da nossa alma. Quando a estoraque ela era triturada, era aquilo que o salmista diz: a um coração contrito e abatido não desprezará o Senhor. Fala do quebrantamento, do derramamento diante do Senhor Deus. E quando a resina do gálbano era derretida e espontaneamente ela saía, significa que o nosso louvor e a nossa adoração deve ser espontâneo, não forçado, não porque alguém mandou você levantar a mão, metódico, mas deve ser espontâneo, a sua espontaneidade. O nosso culto ele tem essa característica de espontaneidade, de quebrantamento, de louvar e adorar a Deus do fundo da alma, não algo forçado, metódico e etc. A nossa conclusão: os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como Ele o requer de cada um de nós. Por isso deixaram-se contaminar pelo formalismo. Apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se diante do Deus de Abraão. Então adoremos a Deus em espírito e em verdade. Apresentemos ao Senhor o nosso culto racional. Quando cultuamos verdadeiramente a Deus, sua glória jamais nos faltará. Então o povo de Israel, por final, eles passaram simplesmente a adorar e a servir a Deus como ritual. Faziam aquilo costumeiramente, perderam o significado do culto e da adoração. E o comentarista está fazendo uma reflexão aqui. O nosso culto não deve ser, como eu disse a princípio, vou para a igreja porque preciso ir, porque a família vai, porque não tenho onde ir, mas servir a Deus conscientemente, com da razão, do raciocínio, da inteligência, servir a Deus não com formalidade, mas com desejo e espontaneidade de coração. Então, nós precisamos, como já disse, aprender com o culto levítico, que é um manual para todos nós em relação à adoração, ao servir a Deus, a prestar um culto a Deus, porque hoje em dia nós precisamos aprender muito com esse manual. Precisamos voltar o nosso culto ao verdadeiro e único Deus, a prestar a verdadeira homenagem a Ele, ao temor, a reconhecer o Deus como centro de tudo. E nós podemos observar uma coisa: vamos ver uma grande mudança nos nossos cultos, aonde a manifestação da glória será real em nosso meio. Porque hoje, se você falar que no culto existe um anjo, as pessoas entram em êxtase e acreditam e acabam às vezes até fazendo coisas que não deviam. Mas na verdade nós temos que entender que não é só anjos, mas a presença real do Senhor estará conosco. E nós precisamos entender que Ele estando conosco, nós precisamos reverenciá-lo e prestar um verdadeiro culto ao único e verdadeiro Deus. Meu professor e minha professora, que nesse dia você possa ter uma boa aula e um bom aproveitamento, que estes videoaulas possam servir de subsídios para a sua aula, que Cristo possa te abençoar e os alunos entender qual que é o significado do nosso culto levítico. Quero agradecer aqui o pastor Jonas, pedindo a ele para fazer as suas considerações, que nós já estamos encaminhando para o final da nossa videoaula. Quero agradecer a vocês, amigos internautas, a todos os nossos irmãos que estão aí ligadinhos nesse programa, EBD em Ação, ao professor Gesiel Costa por essa oportunidade. E lembrando, leia Levítico. Por mais que alguém disse que Levítico é considerado aí o livro do sono, se você está com insônia, alguém disse que é para você ler Levítico, mas leia como manual do verdadeiro culto a Deus.
e você verá uma mudança de Deus, não apenas na sua vida, mas também no seu culto. Deus abençoe. Deus em Cristo te abençoe e te espero na próxima lição, falando da lição 3, os ministros do culto levítico. Boa aula, professor e professora.